Olha, irmão. Olha para mim. Eu era um perdido. Eu não gostava de evangélico, não gostava de crente. Eu era o maior debochador. Eu me lembro, eu era jovem e eu morava em Cubatão. Eu me lembro quando tinha aqueles cultos ao ar livre. Eu passava e eu tirava sarro. Os caras todos de terno. Por isso que eu não saio de terno mais, irmão. Os caras só andavam de terno e eu debochava dos caras de terno. Agora eu só ando de terno, irmão. Eu debochava dos caras, de um maior calor, esses caras de terno aí, gritando aí, nesse sol assolador, eles ficam gritando aí, e eles falando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus levava para o céu. Eu tirava muitas vezes o sarro. Eu trabalhava com pessoas que eram evangélicas, eu dava cascudo no cara só porque ele era crente, irmão. Eu não sabia, querido, que Deus ia fazer uma obra de salvação na minha vida. Eu nunca imaginei que Deus ia me virar do avesso. Eu não imaginava que o inferno me esperava, mas que Deus ia mudar a rota da minha vida e ia me levar para o céu. E um dia eu participei de uma gaveta do mundo, irmão. Uma gaveta do mundo. Tem um pouco tempo aí que foram 300 carros, dei até entrevista na Globo. Mas o que eu passei era muito maior do que esse. Foi na Anchieta. Eu trabalhava na Cozipa. E eu estava numa Kombi da Terracom. Nós estávamos em 11 pessoas. A Kombi me pegava em casa. Aí eu já morava aqui em Santos, eu morava do lado do Campo dos Santos, na Vila Belmiro. E eu estava indo para a Cozipa, tinha 11 pessoas, nós éramos em 11 naquela Kombi. E quando nós chegamos na Anchieta, quem dirigia a Kombi era um português. Pensa numa pessoa ruim para dirigir. Multiplica por 100. O cara era mal toda a vida. E ele, irmão, quando tu vê um cara de capa, de chapéu, e que pega o volante assim, pode contar que é um desastre. E eu estava naquela Kombi, eu sentava na frente aqui, tinha um rapaz de imigração, sentava no meio, o motorista aqui, e nós estávamos um total de 11 pessoas. E quando entrou na Anchieta, já havia uma neblina muito forte. Mas quando a gente chegamos na Anchieta, era aquela neblina, parece que ela foi mais intensa, era de rolo. Não se enxergava nada. Não se enxergava um palmo diante do nariz. E o português dirigindo aquela Kombi. E eu sempre ia dormindo. Mas naquela manhã eu estava aceso, estava acordado, estava atento. Porque eu vi aquela neblina. E eu falei para o português, português, pega a sua direita, o acostamento. Irmãos, e os ônibus que iam para Cozipa em alta velocidade, porque o ônibus não está nem aí, aquela serração, mas eles iam em alta velocidade. E o português dirigindo, eu falei, português, pegue a direita, português, pega a direita. E o português continuou do lado esquerdo ali. E de repente eu olhei assim para frente, irmãos, eu vi uma pequena luz, uma luzinha. E aquela luz foi aumentando. Eu falei, português, cuidado, tu vai bater. E ele, atento, olhando assim, e a luz foi aumentando. Eu peguei, coloquei minha mão na frente, coloquei meus pés assim, como se estivesse brecando, irmão. De repente, a Kombi que eu estava, ela entrou num ônibus que estava parado na frente, ela entrou no ônibus. Quando ela entrou no ônibus, veio outro ônibus em alta velocidade, entrou nela e achatou e fez pastel da Kombi. E o fogo começou a pegar, o fogo foi pegando. Eu era cabeludo, irmãos, eu andava aquelas roupas de couro e tinha uma camisa de seda por baixo. O fogo foi pegando dentro de mim, assim, foi pegando. A camisa de seda foi grudando no corpo. O meu cabelo era grandão, foi queimando o cabelo, foi queimando o rosto, irmão, foi queimando tudo. E eu ali
e eu fiquei preso, com as mãos presas, os pés presos, e eu olhei assim, um fogo pegando no, aquele que era um dos administradores que estava do meu lado, o fogo pegando nele, foi pegando nele, irmão, e foi encolhendo, e eu vendo que ele foi encolhendo, e o fogo pegando em mim, o motorista, o volante entrou dentro dele, era sangue para todo lado, e o povo tudo morrendo, aquele maior engavetamento, irmãos, da história, foram quase 300 carros que se chocaram, e eu ali preso, eu estava vendo tudo, o fogo começou a pegar no meu cabelo, no meu rosto, e eu vendo tudo, e eu só gritava, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, eu estou vivo, e eu dava o número do telefone da minha casa, de repente, os moradores ali, quem foi perto ali do casqueiro, quando os moradores dali chegaram com o extintor e começaram a apagar, querido, a apagar o fogo, eu me lembro que aquele extintor, aquele negócio veio dentro de mim assim, entrou por boca, por tudo e foi apagando o fogo, e eles com uma alavanca começaram a rasgar a porta para tirar o povo. Eu sei que chegou uma ambulância na Anchieta, querido, chegou contramão. Quando aquela ambulância chegou contramão, parou assim, eles começaram a tirar as pessoas, e eu me lembro que eles me tiraram. Quando eles me tiraram, irmão, toda a minha carne estava saindo na mão daquelas pessoas, e eles me tiraram, me arrastando assim, me jogaram. Eu vi que tinha um médico, o médico era um japonês da Dersa, e eles me jogaram, não tinha marca, não tinha nada, me jogaram assim como um verme dentro da ambulância, querido, e a ambulância foi para a Santa Casa. Quando chegou na Santa Casa, parece que todo mundo já tinha sido avisado, os enfermeiros, os médicos, lá embaixo mesmo já estava aquela equipe esperando as pessoas que foram acidentadas chegarem lá. Daí me pegaram, irmão, e me colocaram na maca e me levaram para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu estava parecendo um homem, querido, de 80 anos. Eu fiquei escuro, a minha pele tinha ficado escura, a pele estava se decompondo, estava saindo a pele, e eles me levaram para o centro cirúrgico, e eu vendo todas as coisas, irmão, todas as coisas, e quando ele me levaram para o centro cirúrgico, eu me lembro que eu passei assim, tinha um espelho, eu olhei assim, o meu cabelo só tinha 2 cachinhos aqui, todo queimado o meu rosto. Daí me levaram, irmãos, para o centro cirúrgico. Quando cheguei no centro cirúrgico, eu me lembro que eu falava, me dê uma anestesia, me dê uma anestesia. Mas sabe o que eles fizeram? Me deram uma anestesia. Quando me deram uma anestesia, eles pegaram um escovão. Quem trabalha em UTI aí sabe como é que funciona. Quem trabalha com queimado, pegaram um escovão, e aquele escovão começaram a arrancar a carne das minhas costas, do meu corpo, aquela carne queimada, para deixar granular a carne. E à medida que eles começaram a passar, eu comecei a gritar, porque a anestesia não estava sentindo dor, eu gritava, daí eles me deram outra anestesia em cima. Alguém chega a dizer que não pode dar uma segunda anestesia em cima da primeira, mas em mim me deram uma outra anestesia. Quando me deram outra anestesia, eu me apaguei, irmão, eu me apaguei. Para vocês terem uma ideia, depois eu já não enxergava mais. Depois daquilo, eles fizeram, e levaram para o centro cirúrgico, fizeram uma limpeza, e me enrolaram como uma múmia. Eu só tinha do lado de fora esses 2 dedos, só esses 2 dedos. Por isso que eu valorizo esses 2 dedos, só tinha do lado de fora esses 2 dedos. Eu estava enrolado dos pés à cabeça, eles colocaram uma venda nos meus olhos, e eu ia quase todos os dias para o centro cirúrgico fazer uma cirurgia. Quase todos os dias eu chegava no centro cirúrgico, uma anestesia, mais uma operação. Mais uma anestesia, mais uma operação. Eu fiz 21 cirurgias, irmãos, 21 cirurgias. Eu já não aguentava mais a anestesia. A anestesia tinha um produto chamado quelene, é uma droga, aquilo estava me deixando doidão. Eu estava ficando tão doidão que eu tinha aquelas visagens, eu via eu entrando naquela máquina
Sabe aquela máquina japonesa que faz pastel? Eu estava vendo, mas só que era aquela máquina enorme. Eu via eu passando assim naquelas máquinas, assim, eu já não aguentava mais. Aquelas máquinas de lavar que tem aquela roda assim, que tem aquele vidro. Eu via muitas vezes a minha cabeça lá batendo. Não aguentava mais. Teve uma hora eu cheguei para o médico e falei, eu não aguento mais. Pode me fazer a cirurgia sem anestesia. Foi quando eles tiraram essa droga chamada quelene da anestesia, irmão. E era todo dia, centro cirúrgico. E eu fiquei num lugar, querido, que as pessoas não estavam entrando, as pessoas não entravam. As pessoas, para entrar lá, ela tinha que estar toda equipada de capuz, de capa, uma cobertura no sapato. Era assim para entrar lá. A minha esposa tinha dificuldade, eles não entravam. A minha esposa estava grávida da Tatiana, ela ficava no vidro assim, mas eu não enxergava nada, eu tinha uma venda nos olhos. Eu me lembro quando, uma noite, querido, eu comecei a colocar tudo que eu tinha dentro para fora, e comecei a borrifar toda a parede do lado da cama que eu estava. Alguém disse assim, ele está pondo tudo para fora, está pondo tudo para fora, mas não era, irmão. Estava morrendo, que chegou a hora, a família veio todas para lá, mas descobriram que aquilo lá era o produto que eu havia ingerido, que era do extintor que eles tinham apagado, e eu tinha consumido aquilo. E os dias foram se passando. Um dia eles tiraram a venda dos meus olhos. Quando tirou a venda dos meus olhos, irmãos, eu comecei a enxergar, mas tudo embaçado. As pessoas que eu enxergava não via direito, tudo embaçado. Daí eles colocaram a venda, pomada, a venda novamente nos olhos, e os dias se passando. Daí um dia eles tiraram a venda dos olhos. Quando eu vi, eu estava enxergando perfeitamente, deitado na cama, irmãos. Eu deitado na cama, tinha aquela janelona toda de vidro. Eu vi do outro lado a minha esposa chorando, o meu pai chorando, a minha mãe chorando. Meu pai já não trabalhava mais, ele também trabalhava na cozinha, porque ficou desesperado. A minha mãe parou em hospital, a minha esposa grávida. Todo mundo, foi um transtorno no meu lar, na minha família. E a primeira coisa que eu vi foram eles ali, e eu ali deitado. De repente, centro cirúrgico, mais outra cirurgia. Irmão, é os momentos mais difíceis da vida. Existem momentos na nossa vida, querido, se Deus não olhar com misericórdia para nós, nós estamos perdidos. Nós não somos nada. A gente acha que é alguma coisa, mas nós não somos nada, não somos nada. Quem é tudo é Deus. Muitas vezes, porque a gente tem um lugar de destaque na sociedade, a gente sobe os degraus da fama um pouco, muitas vezes tem um dinheiro que traz um conforto melhor, nós achamos que é o tal. Não somos nada, querido. Quando você chega no leito de enfermidade, você vai ver quem você é, você fica exposto a todo mundo. E eu estava assim, eu dependia das pessoas. Eu tinha uma enfermeira que ficava comigo de dia e outra ficava de noite. Elas que me davam banho. Vocês não imaginam o que acontece com uma pessoa quando está no estado que eu estava. E eu naquela situação ali, os dias se passando. Daí um dia eu fui para o centro cirúrgico. Me levaram na maca para o centro cirúrgico. Quando eles me põem, vocês sabem como é que eles me tiravam da cama para pôr na maca? A maca tem aquelas rodinhas. Eles pegavam, ninguém podia me pegar assim. As minhas costas era carne viva. Eles pegavam 2 na ponta do lençol, outros 2 na outra ponta do lençol, e levantavam o lençol para me jogar na maca. Quantas vezes a maca escorregou, o lençol rasgou, eu caí no chão, eles fechavam a cortina e eu gritava, eles me pegavam e me colocavam na maca. Isso não foi só uma vez. Algumas vezes aconteceu isso. O sofrimento era árduo. E aconteceu, querido, que os dias foram se passando, e um dia eles me levaram para o centro cirúrgico. E quando eu cheguei no centro cirúrgico, que eu estava esperando eles me darem uma anestesia.
Daí eu ouvi quando o doutor Abrão Altman, é um ortopedista aqui em Santos, é meu amigo. Doutor Abrão Altman falou para o outro médico. O outro médico era cirurgião plástico, ele já morreu. E Abrão Altman disse para ele, nós vamos amputar o braço dele. Irmãos, eu já estava arrebentado, acabado. Tinha descido ao nível mais baixo. Agora eles iam amputar o meu braço. Aquilo ali parece que algo entrou dentro de mim, mexia dentro de mim. Parece que rasgava dentro de mim. Mas eu não chorava. Eu só sabia gritar. Chorar eu não chorava. Estancou de mim as lágrimas. Porque eu era uma pessoa que sempre fui líder e agora eu me senti abandonado, porque os amigos te visitam hoje, te visitam amanhã, chega um momento que já não te visitam mais. Chega um momento você já não é mais benquisto, você já é algo que está impedindo alguma coisa, você já é um embaraço. E os meus amigos começaram a me abandonar. Amigo querido, a gente tem muitas vezes é companheiro, mas amigo é difícil, amigo é difícil. Se você tem um amigo, você zele por este amigo que você tem. Preserve este amigo. Guarde como um tesouro na sua vida este amigo, porque amigo é raro, amigo é difícil. Amigo é aquele que está todos os momentos com você, não somente nos momentos bons, mas nos momentos amargos da vida. Hoje tem muitas pessoas aproveitadoras, jogo de interesse, quer ver o que você pode oferecer, o que você pode dar. Mas amigo, de fato, é difícil. Meu Deus, eles me deram uma anestesia. Eu me apaguei. Quando eu saí do quarto, na maca, eu saí inconsciente. Minha esposa estava no corredor. Eu saí inconsciente na maca, mas eu saí dizendo, amputar o meu braço, amputar o meu braço, amputar o meu braço. Aquilo ficou na minha mente, amputar o meu braço. Quando eu cheguei no quarto, que eu me recuperei, agora, querido, eles já tinham tirado a venda dos meus olhos, eu estava enxergando, e eu tinha esses 2 dedos ainda do lado de fora. Quando eu cheguei no quarto, que eu estava me recuperando da anestesia, eu não queria olhar para o lado direito, porque eu sabia que eles tinham amputado o meu braço. Eu não queria olhar, eu não queria olhar. Mas os dias foram se passando, parece que não tem jeito. Você olha assim, parece que a sua vida acabou. Perde a perspectiva da vida. Minha esposa começou a vender o que tinha, carro, porque achava que eu não ia dirigir mais. Vendeu o carro, um carro zero que eu tinha. E nós começamos, querido, já mudar a vida. Eu naquela situação direto, não estava trabalhando mais. E aconteceu que um dia, eu deitado na cama, ali não entrava ninguém a não ser os médicos e as enfermeiras. Um dia eu deitado na cama, eu olhei assim, eu vi pelaquela janela de vidro, eu vi uma mulher fazendo assim. Discutindo com a enfermeira. Era uma serva de Deus. Era uma pessoa que conhece e sabia, tinha certeza no efeito poderoso da evangelização. Aquela mulher estava discutindo com a enfermeira e de repente a enfermeira pega, coloca nela um capuz, coloca nela uma capa e tinha uma grande porta. Ali era a sala de queimado, tinha uma grande porta e aquela porta se abriu. A primeira vez que eu vi aquela porta se abrindo, aquela porta se abriu e aquela mulher entrou. Quando aquela mulher entrou, ela não veio na minha direção, ela tinha a Bíblia na mão. Ela não veio na minha direção, ela foi na direção de outro queimado. E quando eu vi aquela mulher indo na direção de outro queimado, querido, eu vi que ela tinha a Bíblia na mão. Eu sabia que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sabia disso, eu tinha certeza disso. E quando eu vi a mulher indo na direção de outro queimado, eu comecei a mexer o que eu tinha, esses 2 dedos lá de fora. Eu comecei a fazer assim, irmão.
Eu comecei a fazer assim, eu queria que aquela mulher olhasse para mim, e de repente o Espírito Santo de Deus, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, parece que ela virou, o Espírito Santo virou aquela mulher, e aquela mulher olhou para mim, eu estava fazendo assim com os 2 dedos, ela deixou aquele queimado e veio na minha direção, e quando ela chegou diante de mim, que ela me viu, eu não me cobria com coxa, eu não me cobria com lençol, eu não me cobria com nada, porque eu estava parecendo uma múmia, eu já era coberto, enrolado naquelas faixas. Ela olhou para mim, as lágrimas começou a descer dos olhos dela, e ela começou a cantar um cântico sacro, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, e à medida que ela começou a cantar, ela cantou, começou a mexer dentro de mim, a primeira vez as lágrimas começaram a descer dos meus olhos, eu comecei a chorar, ela era uma mulher analfabeta, ela não sabia ler e não sabia escrever, mas ela conhecia o Salmo 23 de cor, ela abre a Bíblia no Salmo 23, dá para a enfermeira que estava ao meu lado, e a enfermeira pega a Bíblia aberta no Salmo 23, e aquela mulher, ela olha para mim, e ela começa a recitar o Salmo 23, dizendo: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Quando ela chegou naquele versículo que diz: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu gritei, eu chorei, a enfermeira enxugava as minhas lágrimas, que ela chorava também, e enxugava as lágrimas dela, querido, estava ali, e eu chorava, aquela mulher estava falando de Jesus para mim, trazendo a evangelização para o meu coração, ia haver uma transformação na minha vida, ia haver salvação na minha vida, ia haver avivamento na minha vida, querido. Era o vale de osso seco, que ia ser transformado em vida. Meu Deus, aquela mulher olhou para mim e disse para mim: você quer receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu disse: eu quero. Ela orou por mim, e ela falou assim: eu vou voltar para te visitar. Quando ela virou as costas, que aquela porta se abriu, que ela ia saindo, ela ouviu a voz de Deus. Ela ouviu a voz de Deus dizendo assim: minha serva, este aí será um dos pregadores da minha palavra. Ela disse: mas Senhor, ele está arrebentado, está acabado. Minha serva, este aí será um dos pregadores da minha palavra, querido. Eu poderia ser padeiro, eu poderia ser engenheiro, eu poderia ser um médico, eu poderia ser qualquer outra coisa, mas Deus achou por bem colocar em mim o Espírito Santo e fazer de mim um pregador da sua palavra.